Olá pessoal, beleza? Fazer aqui esse vídeo mostrando como é que eu configuro o meu ambiente para estar trabalhando com o Docker. Primeiramente, eu vou aqui acessar o site do Docker, né, e vou buscar aqui a documentação, como é que eu faço a instalação no meu sistema operacional. No caso, eu estou utilizando aqui o Linux, o Debian, certo? Aqui pode ver que tem opção para Mac, para Windows, né? Eu vou clicar aqui na opção Linux mesmo. E aqui vai estar me dando algumas opções para estar instalando, certo? Eu vou vir aqui na minha opção de Debian. E aqui ele vai estar me encaminhando para o link da documentação. Se quiser já buscar no Google e já vir para esse termo, instalando o Docker no Debian, provavelmente você já vai ser jogado direto para essa página aqui. Mas eu achei legal mostrar o passo a passo porque as pessoas às vezes entram no site do Docker e não conseguem localizar como chegar nessa tela, certo? Primeira coisa aqui que ele pede para fazer é desinstalar as versões antigas. Como a instalação está limpa aqui, eu não instalei nada ainda, eu vou pular essa etapa, né? E aqui existem os métodos de instalação. Eu vou instalar via repositório, que é a maneira mais fácil de estar instalando. Que ele pede para fazer um apt-get update. Pronto, está atualizado. Vamos agora estar instalando, né, os certificados, as ferramentas, o que precisa, né, de dependência para estar instalando o Docker. Aqui agora a gente vai estar adicionando a chave GPG para que a gente possa ser autorizado a fazer o download do pacote do Docker lá no repositório deles. Aqui a gente estaria verificando se está tudo ok com a chave, certo? Tá tudo certinho, o retorno é exatamente o mesmo esperado, certo? E aqui a gente tem uma linha para a gente adicionar o repositório do Docker, né, na nossa lista de repositórios. Essa aqui é a nossa arquitetura mesmo, então não precisa mudar aqui as abas. A nossa arquitetura é a x86, 64 bits, certo? A gente adiciona e mais uma vez a gente faz um update para estar atualizando a lista de pacotes, porque a gente adicionou um novo repositório. Esse processo ele pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da internet. E aqui, de fato, a gente estará instalando aqui o Docker. Eu vou adicionar aqui mais um pacote que é o Docker Compose, que é uma ferramenta para trabalhar com Docker com arquivos de configurações. Ele vai fazer esse download aqui de 87 megas. Após descompactado vai ocupar 393 megas e eu vou ter tudo que eu preciso para estar executando um projeto com o Docker. Existem outras formas de instalar outras versões de Docker, né? Passando aqui os atributos de versão e tal. A gente gosta de trabalhar sempre com a última versão estável. E aqui para a gente testar, a gente pode subir um container rodando a imagem Hello World para saber se o Docker está realmente funcionando. Ele diz que não foi possível localizar essa imagem localmente, então ele vai fazer um pull dela, né? Vai realizar o download dessa imagem, de todas as layers dela e executar. Estou dando um run aqui para executar. E aqui é a saída da imagem, hello from Docker e etc e tal, certo? Isso aqui é uma imagem mesmo para teste. Um outro passo que precisa ser feito é adicionar a permissão do meu usuário em estar executando, né? Porque perceba que eu tive que usar o sudo. Se eu fizer aqui o Docker, eu não tenho permissão. E como é que faz essa permissão? Eu preciso adicionar o meu usuário ao grupo do Docker. Então, venho aqui, boto o nome do meu usuário, certo? E a partir daí eu posso deslogar aqui do meu
ambiente, logar de novo, eu já vou estar sendo permitido, certo? É, ok, e aí como é que funciona aqui para eu estar configurando um projeto meu localmente? Vamos criar aqui um diretório mkd sites, vamos entrar no diretório e eu vou estar clonando aqui o último projeto que eu estou trabalhando, certo? Eu vou clonar aqui com HTTPS mesmo, porque eu não configurei as chaves SSH. Então vou dar aqui um git clone e o repositório. Vai pedir aqui minhas credenciais. Clonou o repositório. Perceba que aqui eu tenho um arquivo docker compose.yaml e tenho um arquivo dockerfile, né? Se eu vim aqui com o meu editor de texto aqui no terminal mesmo e abrir aqui o Docker Compose, eu vou perceber que eu tenho aqui, né, a versão do arquivo e os serviços que eu estou subindo aqui, certo? Eu tenho aqui um serviço que eu chamei de app, que é o meu sistema, né, que depende do serviço DB e do serviço Redis. Eu tenho aqui um build ponto, significa que ele vai procurar o arquivo Dockerfile no mesmo diretório. Tem um workd, que é quando eu for logar, entrar no container, ele vai entrar dentro desse diretório lá dentro do container, que eu estou mapeando um volume, ou seja, eu estou mapeando a pasta atual para dentro dessa pasta lá dentro do meu container. Tem a porta que eu estou expondo a porta 8083 para a porta 80 do container e estou carregando os arquivos de ambiente, né, .env, do meu projeto. Aqui eu configuro um outro serviço que é o meu banco de dados, utilizando a imagem do MariaDB. Aqui eu já não faço a build porque eu já estou utilizando a imagem pronta. O environment, ao invés de eu estar puxando de um arquivo, eu estou declarando aqui direto as variáveis de ambiente, né? Isso aqui serve para ele já subir o banco de dados configurado a senha de root, criar um banco app com usuário app e senha app, para facilitar a nossa vida. O volume também estou mapeando para dentro da pasta aqui MySQL Data, o volume lá dentro a pasta dentro do container, que é a pasta onde ficam os bancos de dados. Isso para que eu tenha fora do meu container os dados, porque o container ele é descartável. Se eu deletar o container e eu não estiver mapeando nenhum volume, nenhuma pasta, todos os dados vão ser perdidos. Então, o meu banco de dados seria perdido se eu não fizesse esse mapeamento de volume. E estou expondo aqui a porta 33.063 para a porta 3.306 do container, que é a porta padrão do MySQL. Estou também utilizando um serviço chamado phpMyAdmin, que nada mais é que uma imagem do phpMyAdmin exposta na porta 81 e 83, com a porta 80 do container, e as variáveis de ambientes para que ele possa se comunicar com o MySQL. E estou utilizando aqui um serviço chamado Redis, utilizando a imagem do Redis. Isso aqui eu utilizo para fazer cache, para armazenar a sessão. É um banco de dados, né, um pouquinho mais rápido porque ele utiliza memória RAM. E utilizo aqui um serviço chamado MailHog, que é como se fosse um servidor de e-mail fake, onde ele retém todos os e-mails que são enviados pelo sistema, para você poder fazer um preview. Se você quiser, você pode configurar para ele soltar os e-mails e enviar de fato para o destinatário, mas eu utilizo justamente para estar fazendo teste de envio de e-mail sem estar precisando de um SMTP para configurar. E aqui eu tenho o meu Dockerfile. Aqui eu estou utilizando uma imagem do Composer, que é do gerenciador de dependência do PHP, e estou utilizando a imagem do Linux Alpine na versão 3.10. Aqui eu estou copiando o meu binário do Composer para que eu tenha acesso a ele dentro da minha imagem.
E eu estou realizando diversas instalações aqui que são relevantes para rodar o meu projeto. Eu optei por criar essa imagem do jeito que eu quero, porque ela vai rodar exatamente como eu quero e com apenas as dependências que eu preciso, e isso vai deixar ela menor, né? Mas existem várias imagens prontas para trabalhar com PHP, trabalhar com WordPress, Laravel, enfim. O Docker Hub é cheio de imagens, mas eu quis ter esse trabalho de criar minha própria imagem. E aí, como é que eu subo agora esse meu projeto, sendo que eu tenho já o Docker instalado? Eu primeiro, como eu sei que ele vai me pedir o meu arquivo .env, e é do Laravel esse projeto, então eu tenho um .env.example, eu vou copiar ele aqui para .env, e aí eu vou apenas editar aqui rapidinho, para que eu possa poder conectar ele no banco, né? Aquelas mesmas credenciais que está lá no arquivo. E aqui a diferença é que ao invés de ser localhost, é o nome do serviço, que é DB. Isso aqui também eu preciso mudar às vezes. E essa chave aqui, já já a gente cria uma chave para ele. Então aqui eu posso dar apenas um docker compose app, que ele vai, né, subir esse Docker Compose, chama de stack, né, ele vai subir esse stack de serviços, e eu vou utilizar o "-d", que é para ele rodar, né, desanexado, que aí ele vai rodar e vai liberar o terminal. Se eu não colocar esse "-d", ele vai ficar anexado ao terminal e vai continuar, né, preso. Se eu der Ctrl C, aí ele mata toda a stack e o sistema para. Certo. Como eu não reiniciei, eu preciso do sudo aqui para poder rodar. Aqui agora ele vai fazer o mesmo processo que ele fez na imagem lá do Hello World. Ele vai fazer o pull da imagem do MariaDB, pois eu não tenho aqui, o sistema está limpo. Próximo sistema, próximo projeto que utilizar essa mesma imagem do MariaDB, ele não vai fazer mais download, ele vai subir um outro banco de dados utilizando a mesma imagem, vai ser só um container dessa imagem e não vai ocupar mais espaço no meu disco. Ele vai utilizar exatamente a mesma imagem. É como se eu estivesse instalando uma máquina virtual e tivesse uma imagem dessa máquina virtual e subisse várias máquinas virtuais utilizando a mesma imagem, sem criar mais espaço, sem alocar mais espaço em disco. Agora ele vai estar fazendo o mesmo processo para o PHP MyAdmin, e ele repete esse mesmo processo de pull para todas as imagens que eu estou utilizando. Vai baixar o Composer e vai baixar também o Linux Alpine. Terminado todos os downloads, agora ele vai fazer o build da minha imagem que está no Dockerfile. Então ele vai baixar agora a imagem do Composer e a imagem do Linux Alpine e vai começar a construir, fazer aquelas instalações, aquelas personalizações que eu coloquei no meu Dockerfile. Pronto, finalizando aqui a instalação de todos os meus containers, estão todos completos. Eu posso vir aqui dar um docker container ls, esqueci do sudo. Lembrando que eu já dei a permissão para o meu usuário, só que eu ainda não reiniciei o meu ambiente gráfico.
Então eu continuo sem permissão até eu reiniciar. E aqui eu posso ver, né, que ele criou os containers todos, né, do meu projeto. Ele sempre, quando você usa um Docker Compose, ele sempre coloca anexado aqui o nome da sua pasta do seu projeto e aí o nome do serviço, né, e um incrementador aqui, que caso suba dois iguais, você vai ter um, dois, três, enfim. E aqui eu posso ver que o meu app, né, que é o meu aplicativo, no sistema, ele está rodando aqui na porta 8083, né? Então vamos fazer um teste aqui, localhost 8083, certo? Ele está aqui me dando um erro 500. Eu já sei do que se trata esse erro. Aqui no meu arquivo .env ficou faltando essa key aqui, né? E esse erro aqui que ele está me dando é justamente isso. Se eu for abrir os logs de erro, ele vai estar me reclamando disso. Então, eu preciso gerar essa chave. Isso aqui é específico do Laravel, né? E eu preciso também dar um chmod na pasta storage, que é onde ele vai estar gravando uploads, sessões, caches e tudo mais. Eu preciso aqui agora fazer o seguinte: eu preciso executar o comando do Artisan, que é do Laravel, que está lá dentro do meu container, para executar o comando de gerar chave. Como é que eu faço isso em Docker? Docker container exec -it, né, que é para ser iterativo. Eu consegui rodar o comando e consegui me desanexar do terminal, né, sem prender e sem matar o container quando sair. O nome do meu container que eu vou fazer, ou o ID dele, certo? Eu gosto de usar o nome porque eu uso o recurso de autocompletar, que não está funcionando aqui, preciso habilitar. E aí aqui na frente eu coloco qual comando que eu quero estar executando. Eu posso entrar lá no terminal, né, utilizando o hash, no caso porque é o Linux Alpine. Se fosse baseado no Ubuntu ou Debian, eu poderia usar o bash mesmo. E aqui, novamente, o sudo. E aqui eu entro no terminal e tenho aqui exatamente o meu projeto rodando. E aqui eu tenho um PHP instalado, certo? Perceba que fora eu não tenho um PHP instalado e dentro do container eu tenho. Porém, se eu chegar aqui e já coloco aqui um php-v, eu já consigo ter a saída lá do container sem precisar estar entrando no bash dele. Então, se eu tenho isso, eu posso daqui mesmo fazer o artisan key generate. Que ele me reclamou que... ok. Faltou uma coisa. Faltou eu fazer a instalação do meu Laravel, né? Nessa minha imagem, ela não está realizando a instalação. Eu preciso estar instalando. Eu gosto de instalar aqui dentro do meu sistema host, né? Do meu sistema, eu instalo PHP CLI, né? E instalo o Composer e faço as instalações aqui para que o meu usuário possa ter essa permissão. Mas como eu não tenho isso pronto aqui, eu tenho, lembra que eu coloquei na imagem o Composer? Então é para essa situação que eu posso fazer lá um Composer install dentro do meu container e ele vai realizar a instalação do meu Laravel. Esse processo também ele pode ser um pouco demorado, dependendo da internet. Pronto, realizada a instalação,
Lembrando que não precisa se preocupar com essa parte do Laravel, depois eu vou fazer um vídeo mais voltado para Laravel. E instala realmente esse tanto de pacotes aqui mesmo, porque framework é isso, é um monte de pacotes para facilitar a nossa vida. E se eu tivesse já instalado o Composer localmente, já teria instalado o Laravel e eu teria já isso tudo em cache, seria muito mais rápido. Mas como meu sistema está limpo, né, demorou um pouco para instalar. Então, lembra esse erro que deu aqui, erro 500, na verdade não foi a falta da chave. Esse erro foi justamente porque eu não tinha instalado o meu framework. Agora, quando eu atualizar aqui, agora sim ele está acusando que eu estou precisando de uma key naquele arquivo. E aqui vamos executar novamente o comando para gerar essa key. Ok, aqui foi gerada com sucesso. Sempre que a gente faz alguma coisa de sempre que a gente faz alguma alteração de configuração no Laravel, a gente precisa limpar o cache de configuração, certo? E agora a gente vai dar uma atualizada aqui na página e percebeu que não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o nosso arquivo de configuração do Docker, ele está pegando as variáveis de ambiente e isso está jogando dentro da estrutura do meu container. E aí o meu container ele continua sem essa variável de ambiente. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso matar o meu container. Esqueceu do sudo de novo. Down. Então o down ele vai parar todos os containers e apagar. E aí entra aquele lance. Eu não vou perder o meu histórico de banco de dados e tudo mais, porque eu persisti os arquivos. E aí, se eu vier aqui, não tenho mais nenhum container rodando, certo? Faço exatamente o mesmo comando do app-d. Ele não vai mais precisar baixar a imagem, não vai mais precisar construir imagem, porque já está tudo feito. Então, a partir daí eu consigo estar sempre criando novos projetos que se comportam exatamente igual a esse, que utilizam as mesmas imagens, que utilizam o MariaDB, que utiliza o PHP-MyAdmin. Então, todo projeto novo que eu for subir não vai mais estar precisando fazer aqueles downloads, certo? Então, eu reiniciei, vou dar uma atualizada aqui e pronto, o meu projeto está funcionando, certo? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: não existe a forma correta de trabalhar. Essa é a forma com que eu criei os meus processos para estar trabalhando com Docker no meu ambiente de desenvolvimento local. Se você tem uma forma diferente de estar trabalhando com Docker, eu peço que deixe seu comentário aí para a gente poder trocar uma ideia e aí eu tá aprendendo também com vocês.